O que faz, então, a bancada do PL? Houve uma orientação para que seja, de novo, encabeçado o seguinte discurso: atribuir a tarifa ao ministro Alexandre de Moraes, dizer que o Brasil ignorou os alertas e perseguiu quem pensa diferente e tentou calar americanos, o que não é verdade. Eu amo viajar com a minha concha e sempre tinha um problema para fazer as malas. Acabava levando quase todo o armário. Precisava levar jaquetas, casacos, moletons, calças, camisetas para todos os dias. Isso até eu conhecer a Insider. Com ela, basta levar um moletom e uma calça, como esse que eu levei para o Chile. Ou a novidade, um pullover que cai perfeitamente no seu corpo, como esse do Helder Maldonado. E por que você não vai precisar mais lotar a sua mala? Porque as roupas da Insider não deixam cheiro. Você pode usar mais de um dia tranquilamente. Elas caem bem para programas mais leves e mais chiques também. São um coringa. Caso você pegue uma chuva, elas secam muito mais rápido. E desamassam no corpo. Você sempre estará bem diagramado. E para você que quer conforto e tecnologia e ainda um descontão, entra no link que está na descrição desse vídeo, utilize o cupom GALASFEIOS e ganhe 15% de desconto em qualquer peça do site imediatamente. São camisetas, jaquetas, moletons, calças e muito mais. Pare de panguar e vem agora para o time da Insider. Bora! Fala, seus mal diagramados, reitero algo que eu falo aqui neste espaço desde 2018. A nossa sorte é que o bolsonarismo é controlado por uma gentinha cognitivamente muito limitada. Se eles fossem só um pouco mais inteligentes, não só teriam se mantido no poder, como não sairiam dele por décadas, levando em consideração que o nacional-taxismo e o senso comum dos brasileiros são tendenciosos a bravatas e a soluções simplistas propostas por Jair e sua turma. A recente crise envolvendo o tarifaço de Trump contra os exportadores brasileiros é um exemplo cristalino dessa falta de sabedoria que domina a extrema-direita. Inicialmente, Eduardo Bolsonaro se vangloriou de ter sido responsável por influenciar o agente laranja a impor essa taxação. E provavelmente foi mesmo, já que no anúncio das medidas, Trump deixa claro que só agiu assim porque exige a anistia de Bolsonaro, que estaria sendo perseguido pelo judiciário brasileiro. Acontece que a extrema-direita cometeu um erro fatal aqui. Não combinou o discurso que sustentaria sobre esse assunto. Enquanto uma ala condicionou a retirada das taxas com a anistia ao mito e a dona Fátima cagona de tubarão, outra ala correu para culpar o Lula pela situação. Com a narrativa descalibrada, se iniciou um verdadeiro show de bizarrices dentro do bolsonarismo que brecou a ascensão de Tarcínico e deu de mão beijada uma recuperação de popularidade para o Lula. Primeiro, esse parlamentar é muito ligado ao agronegócio. Ele falou que nos grupos de parlamentares e também de empresários do agronegócio, Bolsonaro está isolado. Existem muito mais críticas do que gente defendendo o ex-presidente e também o filho dele, Eduardo, e o outro filho, Flávio. A leitura é que Bolsonaro não teve empatia com o setor. O governador de São Paulo, também conhecido como pastel de clamídia, a princípio tentou agradar os mais radicais. Foi comer um cupim casqueirado com o mito no dia do anúncio e imaginou que, com essa decisão, era o fim do governo Lula. Só que essa aposta foi furada. São Paulo é o estado que mais exporta para os Estados Unidos. Certamente, depois desse sinal de submissão ao Jair, ele deve ter visto seu zap travar com tantas mensagens de exportadores que votaram nele, exigindo que o cara de areia mijada agisse para resolver a bucha que empresários vão ter que segurar com a produção encalhada nos próximos meses. A reação foi horrorosa. A mídia paulistana e paulista reagiu de maneira muito forte. O empresariado agiu de maneira muito forte. O Tarcísio de Freitas foi questionado no editorial do Estado de São Paulo se seria sabujo de traidores da pátria. Deve ter rolado uns papos mais ou menos assim. Então, você acha que eu vou perder 500 milhões e ficar sem trocar o meu jatinho no fim do ano por conta da
porra do Bolsonaro e da Débora do Batom? Se orienta, otário. Ajuda a resolver, ô filho de Kenga, monobola do caralho. Você pegar 30% dos voos que saem de Washington, do Ronald Reagan ou do LaGuardia em Nova York, são feitos em aviões da Embraer. A gente está com encomendas enormes da Embraer para os Estados Unidos. Só a American Airlines encomendou 90 aeronaves. O tarifário significa acrescentar, por exemplo, 9 milhões de dólares em cada aeronave. Isso torna a operação inexequível, inviável, e isso teria um efeito muito deletério aqui para nós. Foi então que Tarcínico piorou um pouco mais a própria merda em que estava atolado. Propôs que o Supremo Tribunal Federal devolvesse o passaporte do mito para que ele agisse como diplomata e fosse pessoalmente negociar com o Trump. Também fazer umas comprinhas e se exilar para escapar da cadeia, porque ninguém é de ferro, né? A audácia do governador pode custar até o mandato dele, já que com essa manobra ele estaria ajudando o Jair a escapar do país e da cadeia. Não sei quem foi o gênio que propôs tal sandice, mas no frigir dos ovos eu acho positivo para a esquerda, porque só reforça que um imbecil com um vocabulário que supere as 80 palavras que o Bolsonaro sabe, ainda assim é só um imbecil. Zema foi pelo mesmo caminho. O comedor de banana com casca e tomador de borra de café começou a abordagem desse tema no estilão "a culpa é do Lula". O STF, estamos vendo, já passou dos limites. As provocações e intromissões de Lula em assunto dos Estados Unidos são lamentáveis. Para mais tarde, depois de tomar um esculacho do povo do Vale do Aço, vir todo tranquilinho dizendo que deseja negociar e que as medidas podem ser nocivas para Minas e para o Brasil. Eis aí dois proponentes à presidência que são vendidos como alternativas ao Bolsonaro, mas que não passam de lacaios do próprio Bolsonaro. A essa altura, nenhum deles consegue separar fanatismo, ideologia e pragmatismo. E até o editorial do Estadão, sim, do Estadão, está de acordo comigo, porque chegou um momento em que defender esses pulhas ficou insustentável. E a realidade se impôs de forma brutal. E a mensagem do empresariado foi clara. Vocês podem até brincar de fantasma do comunismo, ideologia de gênero, sei que lá de banheiro trans, mas a gente vai escoar produções e resolver o impacto que essa medida dará nas nossas cadeias produtivas de que jeito? Com bravata? Livro do Olavo, videozinho do Nicolas com fundo preto ou Malafaia dando falsete contra o Xandão? Michele usou o púlpito de igreja para ler uma carta aberta ao Lula dizendo que há uma ditadura disfarçada de democracia no Brasil, ignorando completamente que onde isso acontece de verdade é nos Estados Unidos. Presidente Lula, esse tipo de sanção até hoje só foi aplicada a países reconhecidos como ditaduras. O Brasil vive um período muito difícil com relação aos direitos fundamentais. Há uma ditadura disfarçada de democracia. Os ditadores agem como uma cobra traiçoeira que se enrola devagar e sufoca a sua vítima. Quando ela percebe, é tarde demais. Lula, você precisa parar de se guiar por ideologias doentias e pelo desejo de vingança. Mas deu para notar que ela passou recibo ao dizer que Lula deve baixar as armas, deixar o desejo de vingança de lado, só porque os vídeos em que o presidente imita e debocha do Eduardo viralizaram e fizeram até gente da direita reconhecer que o velho tem muita aura, principalmente quando volta a agir como o Lula do Velho Testamento. O filho do Bolsonaro estava lá instigando. Defende meu pai é inocente. Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Mesmo negociando, Lula vai surfar na defesa da soberania brasileira e vender a narrativa legítima de que o bolsonarismo é entreguista porque a tarifa de 50% tem um caráter mais punitivo e geopolítico do que econômico, dado o superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil e a ausência de evidências concretas de déficits insustentáveis. A menção de Trump a Bolsonaro e ao STF reforça a influência de Eduardo, que pode ter amplificado a narrativa
tentativa de perseguição junto ao presidente americano. A hesitação de Tarcísio em criticar a medida reflete um cálculo político para manter apoio da base bolsonarista, mas ele arriscou alienar setores econômicos de São Paulo que dependem do mercado norte-americano. A chantagem de Flávio e Eduardo, ao sugerirem anistia para Bolsonaro como solução, ignora os impactos econômicos e reforça a polarização política no Brasil e como eles só agem em benefício da própria família mesmo. States using is a legal tool is the tariffs. It clearly shows that Alexandre de Moraes and Lula da Silva considers the United States as a criminal organization. There's no way to consider Brazil a democracy anymore. Trump was right in his letter to Lula da Silva when he called Brazil as a regime. In this scenario, Mr. President Trump, Secretary Ribble, I ask you, apply Global Magnitsky Act against these people. They are not regular judges, they are not regular politicians. They are criminals. They are crooked people that will only respect someone else if they feel the power on their heads. Resta saber se os setores afetados vão compreender de uma vez por todas que esse clã representa atrasos para o nosso país. Com a taxação, serão afetados setores como petróleo bruto, ferro e aço, café, carne bovina, suco de laranja, celulose, autopeças, mel e aeronaves. Alguns produtos até podem ser escoados para o mercado interno ou para outros países, mas nem tudo e nem tão rápido, já que autopeças e aeronaves atendem a certificações do mercado para que se destina. O que se tira de lição nessa história é que o lobby contra o próprio país não é exatamente um plano genial. Segundo Tarcísio, está tentando dançar o hino americano e o hino brasileiro ao mesmo tempo, mas está tropeçando nos passinhos. Eu tenho certeza que o Trump ele está muito atento a essa questão dos BRICS. Antes dele tomar posse enquanto presidente, ele falou que taxaria em 100% os produtos de países cujos seus líderes estivessem falando em substituir o dólar americano por outra moeda nas comercializações internacionais. O Celso Amorim, o sonho dele é jogar o Brasil em outro eixo, o eixo do mal, né? O eixo que não respeita as liberdades, dissociar de vez dos Estados Unidos. Esse é que é o sonho dessas pessoas, né? A despeito de toda a cultura, história e proximidade em valores que nós temos dos Estados Unidos, que sempre foi o farol da liberdade, a referência de democracia. Então parem de dar moral pro Lula, ele é só um bêbado na rua, agonizando no final de um governo. E terceiro, Trump está mais preocupado em garantir que o Bolsonaro seja presidente em 2026 do que em negociar questões comerciais. Até porque, se ele tivesse o mínimo de sensibilidade em economia, não penalizaria a população dos Estados Unidos com essas medidas, já que o suquinho de laranja, o hambúrguer dos gordões e o café do povo dele vai ficar mais caro e aguado. E nem dá para esperar isso do mesmo sujeito que começou a perseguir imigrantes e, em contrapartida, inviabilizou o comércio em várias partes do próprio país que governa. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo para vocês aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Threads, no Blue Sky. Sigam a gente por lá, tá? E é isso aí. Para todos aqueles que acham que o Eduardo, o Tarcísio e o Zema foram espertos com essas posições que tomaram, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.